Olá, pessoal. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde. Mais um dia de aula aqui no Ativamente Saúde. Exatamente. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante. Mas primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou Clailde Neves, sou treinadora aqui do Ativamente Saúde, treinadora comportamental. Trabalho com mentorias e consultorias também. Então, meu nome é Daiane Santos, eu sou treinadora comportamental, trabalho com mentorias e consultorias também. E hoje nós vamos apresentar esse assunto tão importante, né, gente? Exatamente, mas hoje também temos uma convidada. Ela vai se apresentar para vocês, deixa a gente só chamar ela aqui, tá certo? Tá certo. E aí, vamos lá. É um horário bom, né? O horário da comida, e também que todo mundo paga para poder, né? Exatamente. Oi, Oi, Érica! Oi, Érica! Boa tarde! Querida, tudo bem? Tudo Tudo ótimo, bem? excelente. Seja bem-vinda! Isso. Viu? Obrigada, gente. Tudo em Eu paz? agradecemos também. Você tá tudo bem? Tá tudo bem. Muito frio aqui em BH hoje, mas estou bem. Olha, aqui em Salvador está intercalando, né? É. Entre momentos. Mas a nossa terra, né? Eu sou daí, né, gente? Eu sou baiana também, né? Essa minha é Verdade. quente. Mas tá bem. ultimamente aqui o pessoal está dizendo que está congelando, né? Com 24, 23 graus, está batendo aqui. E está ventando muito, então. Aqui já tá com vai. 10 graus. Ah, tá vendo? 10 Bem graus. frio. Ah, aqui 22, 24 a gente já tá cheio de roupa, imagine 10 graus. Imagine 10 Aqui, ó, tô toda quentinha. Isso. Bem frio. Imagine. É bom. E hoje a gente vai falar, a gente veio bater um papo, na verdade, né? Sobre o estresse, o ganho de peso, essa relação e a falta de produtividade. Deixar aqui esse aulão pro pessoal. Com certeza. Exatamente. Então vamos lá, vamos iniciar falando um pouquinho, né, gente? Não, primeiro eu vou pedir para você se apresentar, Mas, né? O pessoal conhecer um pouco você. É verdade. Quem é Érica? Meu nome é Érica Fonseca, eu sou coaching na área de desenvolvimento pessoal e profissional, trabalho muito com planejamento, mudança de modelo mental, né, performance, melhoria de performance. Sou consultora e mentora também na área de negócios, eu trabalho muito com empreendedorismo, com planejamento para negócios, para melhoria de resultados. Então, meu negócio é gente, trabalhar com pessoas, né? Eu gosto de, há 18 anos eu atuo nessa área. Eu tenho a Êxito Gestão e Treinamento, que é uma empresa focada em soluções para atender pessoas que querem melhorar a sua performance, tanto na vida pessoal como também no trabalho. É isso. E quero agradecer, né, vocês o convite para falar um pouquinho sobre esse tema que é super bacana, né? A gente conversar um pouco sobre produtividade, né? Estresse, principalmente nessa fase, né, gente, que a gente está vivendo, que é uma fase muito desafiadora para que a gente consiga manter o foco naquilo que a gente precisa, manter uma rotina, né? Então, a gente precisa ter muita disciplina nesse momento para que a gente consiga realmente fazer as nossas atividades de uma forma produtiva, né? Que eu acho que é o grande desafio desse momento para todo mundo. Com certeza. E você está aqui justamente para falar dessa parte, né? A gente vai falar também como o estresse atrapalha em relação à pessoa ao processo de emagrecimento. E você vai falar como isso também afeta a produtividade. Então, esse aulão, gente, ele não vai ficar aqui gravado, tá certo? No nosso feed. Só vai ser exclusivo para as pessoas que estiverem lá no nosso grupo, que, né, clicou no nosso link lá na bio, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho, vamos começar a falar do estresse em relação à questão do aumento de peso, né? E também como ele acaba influenciando muito na produtividade. Exatamente. Então, para começar a falar do estresse, o que é realmente o estresse? É justamente uma resposta física do nosso organismo, certo? A alguns estímulos que sofremos. Já pararam para pensar que quando a gente está estressado, não conseguimos tomar boas decisões?
Nesse momento de tensão, a gente sempre toma decisões erradas. Isso também falando de alimentação. O estresse, ele no nosso... Como é que ele age no nosso corpo? O nosso corpo acha que está sofrendo um ataque. Então ele faz o quê? Ou eu vou lutar, ou eu vou fugir. E aí libera inúmeros hormônios e substâncias químicas também. Eu vou explicar melhor para vocês. Mas quando a gente está estressado, a gente tende sim a ganhar peso e ter várias outras coisas que acontecem com o nosso corpo. Por quê? Vamos lá falando um pouco biologicamente falando. A gente está num momento de estresse. Vamos imaginar uma mulher que ela tem que acordar cedo para arrumar os filhos, botar para a escola, se arrumar e depois ir para o trabalho. Chega no caminho, tem trânsito, chega no trabalho com um pouco de atraso, mas tem um chefe. Ela já começa o dia extremamente estressada. O que acontece? O nosso cérebro, ele começa a estimular uma amígdala, que é a amígdala cerebral. Essa amígdala libera uma substância que enrijece os nossos músculos. Ó, aquela tensão. Ah, eu tô com uma tensão aqui, meus músculos estão doendo. É justamente devido ao estresse. Liberou essa substância, libera um hormônio que é a adrenalina. Em seguida, estimula as glândulas suprarrenais para que libere o famoso cortisol, que é chamado também como estresse, ou hormônio do estresse. Em conjunto, como é que eles agem? Eles dão uma motivação para o nosso corpo. Mas quando eu falo motivação, é em geral para tudo. E também para o ganho de apetite. Então, o estresse já está agindo no nosso corpo. Tem a tensão dos músculos, a liberação dos hormônios, aumenta o apetite, aumenta a fome e vem aquela vontade de comer doces e gorduras. Biologicamente falando, é justamente porque esses alimentos eles dão uma sensação de saciedade, né? Alívio para aquele momento de tensão. Só que o cortisol, ele também favorece ao acúmulo de gordura, porque uma vez que ele está aumentado, aí o que acontece? Aumenta também a insulina e a grelina, outros hormônios, como eu falei, que ocorre a liberação. Eles três em conjunto, o que que faz? A gente se alimenta com alimentos gordurosos e ricos em açúcares. E aí eles fazem o quê? Entra muito mais açúcar na célula, na nossa célula. Favorece o acúmulo de gordura. Quanto maior o cortisol, maior o acúmulo de gordura. E isso é prejudicial. Agora imagine você, estressado, com muita fome. O cérebro diz que você precisa comer açúcares e gorduras, carboidratos em geral. E tem um fator principal não, um outro fator muito importante. O seu corpo, ele se sente muito cansado. E até aquela questão de tensão, você chega muito cansado. Dificulta muito o seu querer de fazer atividade física, porque você já acha que não quer, porque você não vai ter condições de fazer atividade física. Um prato cheio para impedir no seu processo de emagrecimento e favorecer muito mais o ganho de peso. E isso o cortisol faz com muita facilidade. Entende? E ainda tem um outro fator que é bem importante, que é o sono. Quando a gente está estressado, a gente dorme? Não. A gente deita na cama e pensa em tudo que aconteceu durante o dia. A gente não consegue desacelerar para dormir. Isso demora para dormir. Quando vai dormir é muito tarde. E o sono, o pouco sono e a má qualidade do sono interfere também no metabolismo. Então o estresse está diretamente ligado ao ganho de peso. Claro que existem mecanismos que você pode fazer durante o seu dia a dia para você desacelerar, certo? E isso é muito importante, por isso que daí a gente vem batendo sempre aqui. Isso. Emagrecimento, gente, começa aqui, ó. Começa na mente. Não é só reduzir alimentos, não é só fazer atividade. Porque nessa situação que eu falei aqui, é biológico, é do seu corpo. Você está estressado, o seu corpo vai pedir açúcar o tempo todo. Você vai dizer que você vai comer uma vagem, uma cenoura? Não vai, porque ele quer algo. Então você precisa trabalhar aqui, desacelerar, para justamente você poder saber tomar decisões. É dessa forma que acontece o estresse biológico. Eu tentei enxugar bastante aqui, para ser do entendimento de todos. Ainda tem um ponto importante, o estresse ele também envelhece. Porque quando você não dorme direito, você deixa de reproduzir
umas fitas chamadas de telômeros que são super importantes, são as fitas de DNA. Então, nesse caso, é ela que é responsável pelo processo de produção, pelo aumento ou a diminuição dela, né, em relação à sua replicação, e é nisso que faz com que você... Érica, tá vendo a gente? Parou assim. Deu só uma linha rápida aí com vocês, mas está dando para seguir. Voltando, gente. Aí o que que acontece? Você acorda, você se acha que tá o quê? Mais velha aquele dia, mas é mesmo, você está mais velha. Você parou de produzir naquele momento algo muito importante, que na verdade é o trabalho do seu organismo, né? Em relação ao processo todo da replicação do DNA e tudo mais. Você fica realmente mais velha ou mais velho. E outro fator importante quando se fala no estresse. O estresse, desde que foi constituído as cidades, né? A construção realmente, desde do homem, do pré-histórico até o homem hoje que a gente conhece, né? Depois da questão do Homo sapiens sapiens, a construção das cidades e de toda essa conurbação que nós temos hoje, o que é que acontece, gente? Houve muito mais a questão da indústria alimentícia, né? Houve muito mais exigências em relação ao trabalho, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta revolução industrial da qual estamos hoje, começou a exigir muito mais do homem. Então o homem começou a dormir menos, começou a acordar mais cedo, a ter muito mais trabalho, isso tudo também, esses fatores externos de exigência do seu dia a dia, foi fazendo com que ele se tornasse cada vez mais o quê? Estressado. Porque, na verdade, o estresse, além dele, ele, na verdade, é um problema externo que afeta no orgânico, o biológico. Já diferente de ontem, do que a gente estava falando, do processo da ansiedade. A ansiedade, ela é muito mais interna. Então, ela é um processo que precisa também muito mais ser trabalhado. Já em relação ao estresse, você tem como conduzir esse processo com, de certa forma, vou colocar entre aspas, mas com um pouco mais de tranquilidade, gente. Porque ele tem como ser sanado de forma mais imediata do que até mesmo o processo da ansiedade. Então, o que é que acontece? O homem, por conta dessas exigências sociais e também por não se planejar, por ele não ter um planejamento adequado, ele acaba também se tornando um homem mais cansado, um homem menos produtivo, e isso acarreta diretamente no que? Nos seus hábitos e nos seus comportamentos. Como o Claudio falou, você já começa também a ter problemas em relação ao seu alimentar, né? Em relação à sua relação com a comida, o que faz com que você acabe comendo muito mais para poder se tranquilizar. As pessoas que têm mais hábitos, como fumar, como bebida alcoólica, também ela acaba exagerando um pouco mais nisso para desestressar. Ou o famoso final de semana que muita gente diz: hoje é sexta-feira, eu vou sair, vou comer um pouco mais, vou tomar uma, aqui na Bahia assim, sabe? Para fazer o quê? Para relaxar. Então, na verdade, tudo isso vem desde o seu sistema externo do problema, né, da sociedade, vai para na nossa mente, mexe com o nosso sistema límbico e orgânico, né, que o que Cláudio falou detalhou basicamente isso, e aí você acaba tendo esses comportamentos não adequados e acaba também tendo hábitos. Os hábitos é igual a quando a gente faz o quê? A gente acorda, escova os dentes, tem um horário de almoçar e tem um horário de dormir. Você já não vai começar a organizar isso. Você vai se tornar uma pessoa totalmente desorganizada nesse processo, fazendo com que hábitos saudáveis não sejam inseridos nisso aí e com que você aumente o seu peso, né? Com que você, e no aumentar de peso, você sentindo mais cansado e você aumentando o seu volume corporal, você também acaba não tendo aquele resultado que você precisa ter. E isso não é só no físico, isso vai no profissional, vai no pessoal, entendeu? Vai em todas as áreas da sua vida, fazendo com que você realmente se torne uma pessoa cada vez mais desmotivada. E assim sendo, algumas pessoas acabam até perdendo o trabalho, acabam saindo de relacionamentos por conta disso, porque tudo isso vai mexer, né? Esse problema ele vai mexer como um todo na pessoa mesmo, no seu processo. Desde você como ser humano, até mesmo de você como fazedor do seu dia a dia, né? É isso. E é por isso que a Érica vem aqui para falar em relação a todo esse processo que vai mexer também agora com a produtividade, não é isso?
Pode falar. Vocês colocaram muito bem aqui que todo o nosso processo, gente, começa na nossa cabeça, né? Nós temos alguns modelos mentais que a gente cultiva desde quando a gente é criança, né? Então, se a gente fala assim, por exemplo, para você, uma marca de refrigerante, você já vai pensar naquela marca que todo mundo pensa, né? Vai se falar naquele rótulo, você vai vir na lembrança. Se eu falo para você, fala uma marca para mim de sabão em pó, aí você vai lembrar daquela marca de sabão em pó famosa. E tudo isso é um modelo mental. É uma trava que a gente cria na nossa cabeça que nos condiciona em algumas coisas. E para que a gente possa mudar a nossa performance, fazer um novo planejamento, uma nova reprogramação, mudar os nossos hábitos, a gente precisa desconstruir alguns modelos mentais. E isso é muito interno. Por isso que o processo de emagrecer, assim como de adquirir um hábito saudável para poder ter um planejamento de uma boa alimentação, ele é muito de dentro para fora. Por mais que as pessoas ao entorno queiram que aquela pessoa faça, isso é interno. Ela que tem que perceber a necessidade, querer muito, estar muito motivada, né? Que é o motivo para a ação que a gente fala, porque ninguém motiva ninguém, gente. A gente sensibiliza as pessoas, mas a motivação ela é interna. E aí a pessoa consegue reprogramar. Eu sempre faço nos processos de coaching, meninas, um trabalho com os meus coaches de 21 dias de reprogramação. A neurolinguística mostra pra gente, a PNL, que as pessoas podem adquirir um novo hábito com 21 dias se elas fizerem aquilo diariamente. Só, gente, que a disciplina no começo, ela realmente é muito penosa, ela é dura, né, chato, mas ela vai trazer para você, depois de um determinado período, resultados e a sua vida fica muito melhor com disciplina. Tem um livro que eu gosto muito, que eu sempre peço às pessoas para lerem quando começa o processo comigo de coaching, que é O Poder do Hábito. Se a gente trabalha um hábito saudável durante 21 dias, e aí, o que é planejar isso? Entra a nossa performance de planejamento. Porque não adianta, veja bem que vocês colocaram com relação ao trabalho. A gente tem uma carga de trabalho durante o dia muito grande. E aí você chega em casa no final do dia, você está cansado, você está estressado, você está ansioso, você quer o quê? Esparramar no sofá da sua casa, tirar o sapato, relaxar e comer alguma coisa. Se você ainda tiver que fazer, né? O que vai acontecer? Você vai estar cansado, desanimado. O que é mais fácil, gente? A gente quer facilidade, né? É mais fácil eu ligar para pedir uma comida, ou eu comer alguma coisa que tem muito carboidrato, uma coisa mais rápida que está ali na mão, uma bolacha, um biscoito recheado, uma pizza. Então, tudo isso requer, para que a gente consiga mudar, a gente precisa planejar a nossa semana. Não adianta você mudar, planejar hábitos saudáveis, começar a trabalhar com algumas coisas que você quer de conquista durante a semana, se você não tirar um dia que seja para fazer o seu planejamento. Porque aí você vai seguir aquela rotina. E coloque essa rotina, faz um calendário mesmo. Um calendário, um planner mesmo, visível, põe na geladeira, né? Coloca alguma coisa, olha, segunda-feira, qual que é o cardápio que eu tenho que comer? Só que esse cardápio não vai aparecer magicamente lá na sua casa, né? Você tem que tirar um dia da semana. Eu sempre recomendo pegar o sábado, por exemplo, que aí faz aquela lista, vai no supermercado, compra tudo que você vai usar naquela semana, aí chega em casa, prepara tudo, adianta tudo que você puder, pensando nos lanches, para que você possa levar para o trabalho. A sua atividade física, né, ela precisa incorporar na rotina, então é importante descobrir alguma coisa que você goste. E quanto mais a gente identifica o nosso perfil e as nossas necessidades, mais fácil esse planejamento e essa mudança de hábito vai acontecer. Porque tudo que é muito forçado também é muito mais difícil. Então, a gente precisa começar a fazer um planejamento mais suave para que você vá incorporando aos poucos aquela rotina nova. Porque aí o seu cérebro
ele vai agradando daquilo, ele vai vendo que aquilo está palatável para ele consegue realizar, e aí você consegue mudar a frequência. Essas dietas restritivas demais, ou mudanças bruscas demais, elas desafiam tanto a pessoa que a pessoa desiste. Ela consegue seguir durante um tempo, mas depois ela fala, ah, não, é muito pesado, eu não consigo. Às vezes a pessoa deixa até de ter vida social, porque ela não pode comer nada fora de casa, de tão restrito, né? Então, assim, a gente precisa ter uma visão, gente, eu gosto muito de trabalhar dentro de uma realidade. Não trabalho com ninguém de forma mirabolante. A gente precisa ter um conteúdo ali para aquela pessoa muito personalizado nesse processo, né? Eu acho que o trabalho de vocês, ele é muito voltado para essa personalização, para que a pessoa consiga fazer uma trilha de caminhar em cima dos objetivos que ela precisa, mas dentro de uma realidade dela. Porque os nossos modelos mentais, a gente consegue reprogramar. E tem uma outra coisa que nos derruba demais da conta, que são as nossas crenças limitantes. Se eu tenho crenças, o que são crenças limitantes? É tudo aquilo que você pensa assim, ah, eu quero fazer isso. Ah, não, mas eu não dou conta, porque eu não sou capaz, porque eu não mereço, eu não consigo. Isso é crença limitante. Né? Eu quero emagrecer, eu quero fazer atividade física. Ah, não, nunca fiz, não consigo, isso não é para mim, eu não consigo fazer isso. Então, isso é uma crença limitante que está ali instalada na sua cabeça. E muitas vezes as crenças, elas são fantasiosas. Você não tem um fundamento científico e nenhuma prova de que aquilo é uma verdade. Você criou aquilo na sua cabeça ou aprendeu com alguém. E aí essa crença limitante, ela trava muito o seu desenvolvimento, porque você vai ficar entre a cruz e a espada. Você pensa, não, eu quero fazer atividade física, eu tenho condição de emagrecer, eu quero fazer um planejamento para mudar a minha vida, para ter mais saúde, para conseguir ter uma vida mais saudável. Aí vem a crença do outro lado. Ah, mas é muito difícil, isso não é para mim, eu não consigo, eu não vou dar conta, eu não tenho capacidade para isso, porque às vezes você olha para sua família e fala, ah, todo mundo na minha família é obeso, a gente nasceu para ser assim. E não precisa ser assim. Você pode construir uma nova história, né? A sua vida pode ser planejada por você e deve ser planejada por você. E o processo de planejamento, gente, ele não é um processo que não é mutável, né? Ele tem que ser mutável, porque às vezes você planejou ali, só que você viu que, ah, não, eu preciso fazer um ajuste, porque esse dia eu preciso almoçar mais cedo, ou eu preciso almoçar mais tarde, ou eu não vou dar conta de almoçar, eu tenho que pôr um lanche aqui e fazer um outro lanche depois. Então, cada um vai planejar a sua rotina de forma para atingir os seus objetivos com muita personalização e flexibilidade. Eu acho que isso é importante também. A gente não deixar as pessoas amarradas demais, porque senão as pessoas também acabam desistindo muito rápido. E essa motivação, ela é diária. Então, quando você começa a ver os resultados da disciplina, desse novo hábito que você adquiriu, dessa nova rotina que você adquiriu, você começa a ter mais alegria, você se motiva, porque você vê que está dando certo, você está no caminho certo. É muito bacana quando você coloca alguma coisa, interrompe um processo que estava te fazendo mal e coloca na sua vida um processo novo que traz benefícios para você. A sua cabeça começa a pensar em recompensas, você começa a se sentir bem com isso e automaticamente você continua conseguindo seguir de forma mais disciplinada aquela rotina, porque aí já vai virar para você um hábito. Então, esse planejamento, ele é importante dentro da realidade de cada um de nós. Não adianta a gente pensar em rotinas rígidas demais, em mudanças muito extremas, que não vão permitir para a gente mudar de uma forma saudável e permanente. Então, por isso que eu acredito muito nessa mudança aos poucos, assim, até a gente conseguir chegar no ritmo ideal. Uma coisa que você falou, que a gente fala às nossas mentorandas, que você está falando perfeitamente, é o que a gente bate na tecla, que é justamente a questão do planejamento. Fazer essa questão de colocar na geladeira, ou no seu armário, ou algum lugar,
o plano no guarda-roupa, ou aquele planejamento, aquela meta que você quer chegar, você descrever isso, você está falando isso. E é explicado também essa questão da reprogramação que você falou. Se as crenças limitantes, gente, vem desde o momento da nossa programação, desde que a gente é criança. Tem um período certo para a gente programar a nossa mente de maneira adequada. Passado isso, você não mais vai conseguir. São aquelas questões do que nossos pais, do que nossos familiares falam, né? Oi, hoje eu não tenho dinheiro, dinheiro não nasceu, dinheiro não nasce, não dá em árvore. Então, são essas coisas. Se a gente é educado pelo nosso ouvido, o nosso ver, o nosso escrever errado, depois de adulto, isso só vai funcionar a gente se reprogramar e a ter hábitos corretos e comportamentos também adequados, se for por repetição. É por isso a necessidade de profissionais como nós aqui, como Érica, que oriente, que dê esse caminho, né? Porque muita gente diz, eu não vou pagar o preço para fazer isso porque não tem nada a ver. Tem a ver, sim. Se você quer alcançar metas e obter resultados, muita gente vê pessoas, aquela pessoa chegou àquele lugar. A diferença dela chegar e você não chegar foi o que ela planejou. Foi a orientação que ela teve, foi a prática da questão da coisa, a ação, não é? Então, isso é importante. Pode continuar, eu tive que parar rapidinho, porque também tem muito a ver, né, com o que a gente fala. Sem dúvida. E essa questão do suporte, né, gente, tem uma frase que diz assim, sozinho eu vou mais rápido, mas junto eu vou mais longe, né? Eu penso que o nosso papel como mentoras e coaches, né, nessa área do desenvolvimento das pessoas, tem todo um processo de metodologia onde a gente, inclusive, colabora com a pessoa para que ela consiga quebrar essas crenças limitantes, para que a gente primeiro trabalha todo esse comportamental, né? O processo vem todo por aí, para que você se conheça melhor, entenda quais são as motivações que você tem para adquirir esse novo hábito, para perder peso, para ter uma vida com mais qualidade, com mais saúde. Porque muitas vezes eu vejo pessoas que estão extremamente satisfeitas e são saudáveis, mesmo com sobrepeso. Ok. Agora, quando isso está trazendo prejuízo para a sua saúde, para o seu trabalho, para a sua vida, é importante você repensar isso e buscar ajuda, sim. Porque não é fácil. A interlocução entre uma pessoa que tem ali uma metodologia para apoiar e para você que é leigo, mas que precisa mudar uma performance, essa performance ela é mudada com muito mais agilidade e você consegue aprender um planejamento estruturado e fica independente depois. Não é aquela coisa onde você vai ficar dependente da pessoa ad eterno. A gente libera, né? Chega um período de tempo que você está livre para você seguir com o seu planejamento. Então, toda vez que a gente tem uma meta, a gente precisa também buscar como que eu vou acompanhar essa meta. Faz parte desse planejamento. Para toda meta, gente, precisa ter um indicador. No caso de perder peso, por exemplo, que é o nosso assunto aqui, qual que é a minha meta? Emagrecer 10 quilos e a meta ela tem que ter quantidade. Então, ela tem que ser quantificada. Então, eu preciso perder 10 quilos em 3 meses. Beleza. Qual que é o meu indicador? Vai ser o peso. Onde? Qual é o instrumento de medida? Como que eu vou usar isso? Balança, né? Então, eu preciso acompanhar se eu estou atingindo aquilo que eu planejei, a minha meta, com o meu indicador e como eu vou acompanhar isso e registrar isso. Isso é muito importante, né? A gente acompanhar o registro desse desafio aí que você está conseguindo vencer. Toda conquista, ela precisa ser muito celebrada. Eu sempre falo com o meu cliente assim, olha, quando você atingir a primeira meta, o que você vai se dar de presente? Como é que você vai comemorar isso? Por quê? Porque a cada degrau que a gente sobe, num desafio que a gente precisa ter ali um planejamento, e que muitas vezes é desafiante, é muito difícil, a pessoa precisa se motivar e ela precisa comemorar as pequenas conquistas. Então, um presente, um mimo, uma coisa que ela gosta, né? Ou vai compartilhar com alguém, vai almoçar com alguém, vai jantar com alguém, vai fazer alguma coisa que ela vai ouvir uma música que ela gosta e dançar. Não importa. O importante é você se presentear a cada conquista. Porque isso na sua cabeça vai trazendo para você que é bom também ter essa disciplina, que não é só o sacrifício, mas que você também tem resultados e pode ser muito prazeroso.
todas as pessoas que conseguiram mudar, né, fazer uma reprogramação para perder peso, emagrecer, inserir hábitos saudáveis, as pessoas veem hoje assim, como que eu mudei, como que eu me tornei uma pessoa mais leve, mais alegre, mais produtiva, né? Consigo fazer mais coisas. Porque o sobrepeso, quando ele atrapalha você na produtividade, onde você fica mais sedentário, onde você chega em casa e está extremamente cansado, quer só dormir, quer só ficar na cama, não pratica nenhum tipo de atividade física, né? Prejudica a sua vida social, inclusive, é um sobrepeso que está te adoecendo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso nesse sentido. E aí, buscar ajuda, gente, profissional, é o caminho mais inteligente. Porque vai ter atalhos para você. É muito difícil você, às vezes, conseguir fazer tudo sozinho, né? Tem que ter técnica, tem que ter método, tem que ter disciplina. Então, esse planejamento para você mudar, a gente usa no coaching, no processo de coaching, uma ferramenta que chama Meta Smart, e que ajuda muito, né, em toda a construção de planejamento, de meta, porque você tem pontos que vão te influir ali para que você vá conseguindo atingir os seus resultados. É uma ferramenta super poderosa, onde você consegue trabalhar muito em cima de um planejamento assertivo e ele coloca para você prazo, porque o que eu falei, planejamento sem prazo não é planejamento, é sonho. Então, você, para planejar, você precisa quantificar, você precisa colocar data, você precisa colocar que resultado concreto para que você possa medir isso, porque senão é desejo somente, não é uma meta, não é um planejamento, né? Perfeito, perfeito, Érica. Você realmente veio falando, como eu falei, é um conjunto, né, de coisas que a gente sempre está colocando aqui também no Ativamente Saúde, bem como a gente falando com os nossos mentorandos, e eu também me vejo muito. Porque quando eu estava obesa, o que é que eu fiz? Eu me planejei. Foi um dia, um belo dia, minha irmã Daiane, bora fazer atividade física, eu já gostava, ela, vamos andar. Tudo bem, eu disse, eu vou. Né? Só que minha irmã só foi um dia, minha irmã nunca precisou emagrecer, ela sempre foi, que eu digo, seca. Ela foi e no dia que choveu, ela disse, olha, você vá, porque eu não vou mais não. E aí, aí eu disse, eu vou nesse dia, eu fui sozinha. Quando eu voltei, eu comecei a colocar metas para mim. Aí eu disse, agora eu vou todos os dias. Eu coloquei, e outra, eu escrevi, só que eu joguei o papel fora, senão era para eu guardar durante anos isso. E eu escrevi, eu disse, eu vou de segunda a sexta, depois eu vou de segunda a sábado. Eu coloquei um horário para mim. E o que é mais interessante, como às vezes a gente tem dificuldade até mesmo de praticar aquilo que a gente se determinou, o que é que eu fazia? O meu tênis, ele dormia do meu lado praticamente da minha cama, e minha roupa de atividade física, quando eu acordasse, levantasse da cama, ela estava na minha frente. Então ela ficava pendurada literalmente no guarda-roupa, porque eu estava olhando para ela. Então quando eu levantava, eu sabia que, eu tenho que fazer. É agora, eu tenho que fazer. Quando eu olhava para o chão, a minha sandália estava do lado, estava o meu tênis. Então, é a âncora, né? Eu falo assim, a gente precisa ter âncoras mentais, né? Coisas que nos vão lembrar ali o tempo inteiro que você tem uma meta e que você tem que seguir o planejamento para você conseguir atingir aquele resultado. Fantástico. É isso que eu fiz. Então, eu fazia isso o tempo inteiro. Eu chegava e quando tomava banho, eu já arrumava a roupa do outro dia e colocava, eu já ia dormir. Olha, isso virou o quê? Um hábito. Meu comportamento já foi... Aí eu já colocava, deixava tudo pronto para o outro dia. Choveu, tudo bem, esperava a chuva passar, aí eu ia, mas eu sabia que quando eu acordasse ali, tava aquela roupa, tava tendo, ele tava dizendo, olha, tá na hora, olha, vamos. Então, eu comecei a fazer isso, gente. Então, teve sim uma meta, teve uma disciplina e outra, eu dizia, olha, daqui até o final do mês, eu quero pelo menos ter feito todos os dias a atividade física, ou então ter eliminado tanto, ter todos os dias feito atividade física e ter eliminado tanto. E eu começava a fazer o quê? Depois de 15 dias, uma semana, eu notava aquele peso que eu estava. Aí eu dizia, até tal dia eu quero estar com aquele peso, e eu anotava. Era muito bacana isso. E eu ficava empolgada e dizia, olha como eu eliminei. Então eu vou começar, vou fazer todos os dias.
todos os dias, fazia cada vez mais as coisas com mais disciplina e com mais determinação. E eu mesma ia me motivando. E aí eu colocava, e no outro dia quando eu me pesei, olha que bacana, seja, olha, fosse gramas, eu ficava alegre. E eu comemorava. Eu comemorava Eu comigo mesmo. peguei essa fase de Daiane porque eu sempre fui muito magra também. E que, como a irmã dela, eu comecei também. Um dia me chamaram, eu achei também uma diversão em caminhar, porque é um local que era muito cheio. Tanto que eu ia de chinelo, não tava com o pensamento de ter que ir com roupa leve de tênis, não, eu ia de chinelo. E aí no dia que choveu, não vou não. E ela foi sozinha, ela continuou. Porque ela tinha um propósito. Eu estava indo, para mim era diversão, acordar cedo e caminhar. Eu achava uma coisa muito bonita, que interessante, mas para ela não era. Não era. Então, o que a gente vê aqui com as nossas mentoradas e outras pessoas que já acompanham ativamente saúde e dá um retorno, um feedback para a gente, é que elas não têm essa força de vontade de fazer só. É sempre, o meu marido ia comigo e deixou. Minha amiga, mas é você que quer. E não deixe para planejar no dia, como você falou, faça no sábado para a semana toda. Porque se você for planejar no dia, você não vai fazer o certo. Deixe o propósito tem que ser de cada um, né, gente? Eu falo que a vida, ela é feita de escolhas diárias, né? Nós temos o livre-arbítrio para escolher a vida que a gente quer construir para a gente. Então, o marido, o filho, a mãe, o pai, eles são companheiros de jornada, mas a nossa vida é a nossa vida. Então, a gente precisa ter muita autonomia emocional e muito conhecimento e muito desejo daquilo que a gente quer para a gente, muito propósito para a gente conseguir, de fato, ir atrás disso, com todas as dificuldades, às vezes, que podem surgir. Uma chuva que naquele dia você fica com preguiça, temperatura que cai de manhã, aqui em BH, por exemplo, hoje 10 graus, né? A sensação térmica de 10 graus. Imagina ir correr com 10 graus. Mas a gente vai, porque já está na rotina, né? Faz falta se você não vai. E você já percebe o ganho que isso traz para a sua vida. Por isso que o hábito implantado, o poder do hábito, né? Todo mundo tem que ler esse livro, porque ele é espetacular. Ele traz para a gente os benefícios que uma rotina traz para a sua vida. Porque se você não organiza, você fica muito sem rumo e muito perdido. E aí você não vai ter resultado em área nenhuma, né? Então é muito importante que você consiga, de fato, as pessoas que têm interesse, de fato, em emagrecer, em conseguir trabalhar com essa rotina que vai trazer benefício, que tem essa disciplina e que coloque esses gatilhos, né, mentais, essas âncoras para lembrar, né? Coloca lá. Eu tenho uma mentorada que ela queria usar o número 38. Então ela colocou uma etiqueta de uma calça 38 pendurada no mural da casa dela, e ela olhava para aquilo todo dia até que ela conseguiu chegar naquele. Então, tem âncoras também que vão te ajudando a lembrar da meta, né? Você tem todo o pensamento. E não é só físico, ele é muito mais mental do que físico. O físico, ele te ajuda. O tênis ali, a roupa, né? A facilidade de você organizar a alimentação é um planejamento que é físico, mas o planejamento mental, ele vem antes. Então, você precisa estar muito preparado e muito atento para esse planejamento mental, seguir isso de fato, né? A motivação é diária para conseguir atingir de fato o objetivo. Perfeito, perfeito. E também, além do planejamento, como a Érica vem explicando para vocês, em situação de estresse, a gente sempre fala também para as nossas mentorandas. Eu falei aqui no início o desaceleração. Fazer a respiração consciente. Porque eu tenho absoluta certeza que a gente aqui conversando, ninguém parou para prestar atenção na respiração. Porque a gente respira e não pensa e não presta atenção na respiração. Então, quando a gente está num momento de estresse, a gente parar. Vai chegar atrasado, vai dar marar, o leite vai derramar, vai acontecer tudo. Vai acontecer. Não adianta a gente ficar. Respira. Para um minuto e presta atenção na sua respiração. É o desacelerar. A gente precisa fazer mais isso durante o nosso dia a dia. Para que à noite a gente não esteja tensa, com dor nos músculos. E eu quero ensinar aqui para vocês também uma meditação que é muito boa.
Para fazer eu agora, de aprendi. imediato, né? Pode fazer sim, com certeza é muito boa. Vou explicar para vocês. No momento de tensão, pode ser no trabalho, naqueles 15 minutos que a gente para respirar, para comer algo, um lanche, come, pode fazer. Porque é uma respiração que você pode fazer de 5 a 10 minutos, a depender do tempo que você tenha. E à noite também. Você vai chegar num local calmo, onde ninguém vai te chamar. Ou se tiver alguém que fala, eu vou precisar de 5 minutos aqui, só 5 minutos. Você vai botar uma música de fundo, de preferência uma música para meditação. Pode se sentar e, se tiver oportunidade, pode deitar também. Você vai ficar de olhos abertos, mas o seu pensamento não vai ser em nada que está no ambiente, tá? Então, você vai contar de 1 até 10. Só que cada número que você for falando, você vai estar subindo um degrau. Você se imagina subindo um degrau. 2, quando chegar no 10, vai ter uma porta. Você vai abrir essa porta e lá vai ter uma floresta. Você vai entrar nessa floresta e vai procurar uma árvore onde você possa se sentar e descansar. Você vai ver o rio correndo, você vai ver os pássaros voando. Você vai tentar, ao máximo, fazer uma respiração. Trazer os seus olhos para este ponto aqui do seu rosto. O máximo, você vai tentar concentrar por um pequeno tempo e depois vai tentar concentrar aqui na ponta do nariz. E você vai estar vendo a floresta ao seu redor. Toda aquela tranquilidade da floresta. Pense só em coisas boas, momentos bons, que não está nada ao seu redor de onde você esteja. Quando você se sentir muito relaxada, aí você vai levantar, vai voltar para a mesma porta, vai descer os degraus e contando regressivamente. 10, desce um degrau, 9. Quando chegar no 1, você vai voltar para o seu lugar onde você está sentada, é como se você voltasse para o seu corpo. Tudo isso de olhos abertos. Então, não deixe o seu pensamento em momento algum fugir, porque você vai prestar atenção. Ao mesmo tempo que você está descendo a escada ou subindo e contando, é essa a sua atenção. Tá? Chegou no local que você está, você volta a fazer o que você está fazendo. Você vai desacelerar e você vai se sentir muito bem. Os seus músculos, aquela substância que quando a amígdala é estimulada, aquela substância que endurece os músculos, você vai voltar a relaxar o seu músculo e vai voltar para o seu dia a dia. Isso é maravilhoso se você fizer pelo menos meio-dia e à noite, para dar uma quebra, né, nessa atenção do dia a dia. Vocês podem depois contar aqui pra gente como é que foi essa meditação. E se o pensamento desviar para algum lugar, se concentra na sua respiração. Faz respiração profunda novamente, 3 vezes, que quando você faz essa respiração profunda, você não pensa em nada. Então, faz a respiração profunda e se concentra naquele momento que a gente acabou de falar aqui. Essa faz isso. É muito boa. Faz isso, gente. Já coloca aí no seu dia a dia que vocês vão ver. Ontem a gente falou de técnicas, hoje também. Na vocês respiração podem consciente fazer. E a meditação. Isso. E o planejamento. O planejamento tem que ser feito. Tudo isso que a Erika vem falando aqui. Eu conheço pessoas que fazem planejamento semanal, o do mês todo, o semanal e o diário. São pessoas extremamente organizadas, mas para que a gente chegue nesse nível, a gente precisa praticar, né? Isso, Erika? Exatamente. A gente pode começar planejando a semana, né? E testar como é que foi o funcionamento da semana. Eu sempre gosto de começar planejando a semana, porque fica mais fácil, a pessoa não fica tão apavorada. Porque aí ela tem que pensar na semana, e aí quando chega no outro sábado, ela já mediu, já viu o que funcionou, o que não funcionou, aí ela planeja a semana seguinte até que ela consiga ter um planner do mês inteiro. Isso já fica incorporado na rotina, né? Eu achei fantástico o exercício aí da meditação. Eu coloquei hoje no meu stories, quando a gente estiver cansado demais, a gente não pode desistir, a gente tem que descansar. Então é importante também, né, a gente ter esse momento de, nossa, eu tô cansada, eu preciso parar, cheguei no meu limite, né? Para não explodir e você conseguir manter o equilíbrio emocional, conseguir agir com inteligência emocional, né? Que é você não chegar naquele limite da exaustão. Então, esse planejamento semanal, ele traz um conforto no início, gente, é difícil sim, mas depois traz pra gente uma segurança, uma praticidade incrível, porque você já sabe tudo que você vai precisar, já está planejado, então ajuda muito, né? E traz uma segurança emocional e uma tranquilidade, e aí não vem aquele estresse, porque quando a gente não tem planejamento,
Você chega em casa, você não tem nada planejado para comer à noite, você vai comer a primeira coisa e ainda fica nervoso, fica tenso, fica estressado. Quando você já tem um planejamento, você já sabe que você vai chegar e você já tem aquela refeição organizada ou pré-organizada. Então, isso te dá um conforto, uma tranquilidade, diminui o cortisol aí no organismo, né? Você já consegue desacelerar e consegue apreciar uma refeição, né, um momento na sua casa, viver um pouco mais aí de forma mais tranquila. Então, acho que o caminho é por aí, é a gente aprender a ter hábito e planejar, para que a gente possa atingir os nossos resultados e ter uma vida do jeito que a gente quer. Mais saudável e menos estressada, gente. Exatamente. Mais feliz. Bom, o nosso bate-papo hoje, eu acredito, tenho certeza que foi muito produtivo, porque vocês fazendo esse planejamento, como a Erika falou, e os exercícios de meditação no seu dia a dia, com certeza vai ser muito mais proveitoso. Com certeza. Né? Gente, esse aulão não vai ficar salvo, né? Então, quem perdeu esse aulão, acesse o nosso link na bio, entra lá no grupo que vai ter as informações exclusivas aqui, que realmente foi uma aula maravilhosa. Ah, gente, obrigada pelo convite. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho lindo de vocês. Eu tenho certeza que vocês estão modificando as vidas das pessoas e acho que esse é o nosso propósito, fazer a diferença na vida das pessoas. Com certeza. Obrigada também. Agradecemos muito a você também por aceitar o convite, né? Com porque certeza. É nicho diferente, mas que se completam. Com né? certeza. Com certeza. Planejamento. Até para o processo de emagrecimento. Então, que bom você aceitou. Muito obrigado, Erika. Eu que agradeço. De Erika, vai ver êxito, gestão e treinamento. Exatamente. Tá certo, gente? Obrigada a todos. Obrigada, gente. Amanhã no próximo aulão. Tá Então, certo. não deixem de acessar o link na bio e sempre ativando a mente e o corpo. É isso aí, gente. Tá certo? Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.